Olá, senhores, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, né, eu quase cancelei a aula de hoje. Eu não sei se foi só aqui no meu bairro, né, ou se outras pessoas aí tiveram dificuldade com a energia agora mais cedo, né. Eu tive uma queda de energia aqui em casa, eu quase cancelei a aula, mas deu certo, né. Bom que deu certo aqui. Eh, Vocês ainda têm comigo, quinta no Tchan, né? Vocês têm uma aula de reposição, né? Que a gente tem que agendar. E possivelmente essa aula pode ocorrer na próxima. Essa aula pode ocorrer na próxima semana, né? Eu vou estudar isso com calma para a gente colocar essas aulas em dia, tá? É, hoje a gente consegue vencer um capítulo todo, né? O capítulo não é tão extenso. Ou, na verdade, ele é extenso, só que ele, ele traz muito conteúdo que, na minha opinião, não agrega. Assim, minha opinião enquanto professor, né? E mesmo porque, como é muita coisa, a gente não vai realmente ter em um encontro de 50 minutos conseguir abordar tudo aquilo que está na apostila, né? Então, eu realmente estou trazendo essas teorias que são mais fundamentais aí ao aprendizado de vocês. E aí a gente, se houver tempo, a gente vai trabalhando essas outras coisas, esses outros detalhes, tá? Orientações de sempre, né? A gente já está aí com o lockdown decretado, então vocês já sabem que a gente não tem possibilidade ainda de retorno de aulas presenciais, né? Sigamos aí nos cuidando antes de qualquer coisa, né? Cuidando da nossa saúde, cuidando dos nossos, né? Nossos familiares, enfim, tomando todas as medidas sanitárias aí de prevenção. E aguardemos aí que o cenário se torne favorável para que a gente tenha um retorno de aulas presenciais, tá? E lembrando que vacinação está acontecendo, né? Fiquem atentos aí às publicações das autoridades, né? Do serviço público, quanto às faixas etárias de vacinação. Aqui em Santana, pelo que eu sei, começou a vacinação a partir de 70 anos, né? Então, se vocês, porventura, têm alguém na família de vocês que tenha 70 anos ou mais, peça para procurar o posto de saúde devido, né? Que eu não sei qual ou a prefeitura, né? Que lá estão fazendo aquele drive-thru, né? Que você nem sai do carro para ser vacinado. Então, cuidem-se, que é o mais importante, né? E vamos aguardar que o cenário seja favorável muito em breve, tá? Aula de hoje, nós iremos falar sobre gestão de estoques, né? Esse é o, o segundo capítulo da nossa apostila, né? Deixa eu só voltar aqui, pronto. É o segundo capítulo da nossa apostila. Com gestão de estoques, né? Então, primeira coisa, o que que é? Qual é o conceito de estoque? Então, no conceito de Nigel-Slack, o estoque ele é definido como a acumulação armazenada de recursos materiais em um sistema de transformação. Então, esse é um conceito principal do que é estoque. Outros também podem existir, né? Então, o termo estoque ele também pode ser usado para descrever qualquer recurso armazenado, então, como a capacidade de atendimento de um call center, que nem sempre vai estar com aquela utilização máxima, mas que precisa ter uma reserva ali, né? Então, por exemplo, se você trabalha numa empresa de call center, você sabe que tem aqueles funcionários trabalhando naquele momento e tem outros funcionários que podem assumir aquele posto no horário diferenciado, que podem fazer substituições se porventura houver um imprevisto com algum funcionário que esteja trabalhando naquele momento, né?
Isso é comum nas empresas de prestação de serviços, né? Especialmente quando a gente fala de prestação de serviço de limpeza, né? De terceirização, né? Limpeza, recepção, cooperagem, eh, jardinagem, enfim, né? Esses trabalhos terceirizados, geralmente, quando a empresa é contratada para oferecer essa mão de obra e acontece algum imprevisto com aquele terceirizado, a empresa já tem um tempo ali para colocar outra pessoa no lugar, né? Substituir durante essa ausência do titular para que ele possa retornar depois, né? Ou, caso ele saia em definitivo, né? Se desligue em definitivo, se ausente em definitivo, é, essa pessoa que está ali vai fazer essa substituição, né? Vai assumir o lugar. Então, isso é chamado de reserva, né? É chamada reserva, que pode ser compreendida como estoque também. Então, nesse ponto, a gente vai utilizar o termo estoque para fazer referência a recursos de entrada transformados. Então, uma indústria, ela tem estoques de materiais. Então, um escritório de contabilidade, ele tem um estoque de informações, né? Um parque temático, vamos pensar aqui um Hopi Hari, uma Disney, um Beto Carreiro World da vida, não sei, né? Vocês podem pensar em algum outro parque temático aí. Então, um parque temático, ele mantém estoques de consumidores, né? Ah, mas consumidores, né? Então, são essas filas de espera, né? Se você for no Hopi Hari, por exemplo, você vai ver lá que a galera faz fila para ir nos brinquedos, para conhecer os espaços e tudo mais. Então, essas filas de espera imensas, elas são consideradas estoque de consumidor, né? Apesar de que esse termo fila, ele tem uma outra interpretação na análise de planejamento, né? Mas ele não deixa de ser estoque de qualquer jeito. Então, por exemplo, um hotel, ele pode ter estoque de alimento, de material de limpeza. Um hospital, ele pode ter um estoque de gaze, de remédios, de instrumentos. A minha casa, ela pode ter um estoque de papel higiênico, de sabonete, de creme dental, né? Ou seja, em todo lugar que você olha, pode existir o estoque de alguma coisa, né? Até o próprio celular que vocês estão usando provavelmente aí para assistir aula, né? Perceba que ali no cantinho da sua tela tem uma bateria, né, que vai indicando a energia restante para você utilizar aquele dispositivo antes de precisar recarregá-lo, né? Então, aquele é o estoque de energia que aquele dispositivo tem para continuar funcionando longe de uma tomada elétrica, né? É, Então, é muito evidente que existe uma diferença muito grande no valor mantido em estoque para cada uma das operações. Então, isso pode ser pequeno para algumas organizações, quando comparado com os custos dos insumos totais da operação. E pode ser muito alto, por exemplo, em organizações que têm por negócio a armazenagem, né, em que o montante em estoque ele ultrapassa muito os custos com a mão de obra, com aluguéis, com custos operacionais, né? Aí vemos aqui, funções do estoque. Por que se faz estoque? Né? Qual o sentido de se fazer estoque? Então, não importa o que está armazenado como estoque ou onde vai ficar posicionado em operação. O estoque ele sempre vai existir, porque sempre vai existir uma diferença de ritmo ou de taxa entre o fornecimento
e a demanda. Se a demanda acontecesse no mesmo instante do pedido, os itens nunca seriam estocados, né? Então, essas várias razões que geram, né, o desequilíbrio entre essa quantidade fornecida e essa quantidade consumida, em diferentes estágios do processo produtivo, leva a gente a observar 4 tipos diferentes de estoques. Primeiro, a gente tem aqui o estoque isolador ou o estoque de segurança, e esse estoque serve para compensar as incertezas comuns ao fornecimento e à demanda, né? Temos o estoque de ciclo ou estoque em processo, que é um estoque que ocorre porque os diferentes estágios ou os processos de fabricação na operação não conseguem produzir todos os itens simultaneamente, né? Então, uma fábrica de carro, por exemplo, não vai produzir 100.000 carros ao mesmo tempo. Então, o que ela vai fazer? O carro é montado em partes, né? Então, você não consegue produzir tudo ao mesmo tempo porque uma máquina, né, uma etapa depende que a sua antecessora seja concluída, né? Então, não dá para produzir, por exemplo, sei lá, 1.000 carros ao mesmo tempo, porque a fábrica, né, entre suas diferentes etapas, precisa que elas sejam concluídas uma após a outra, né? Não dá, por exemplo, para eu, sei lá, deixa eu pensar alguma coisa aqui. Não dá para eu colocar, sei lá, uma fiação elétrica ali dentro do carro e o carro já está todo montado, né? Ué, mas o carro está todo montado, mas não tem a parte elétrica. E aí, vou ter que desmontar tudo do carro para colocar a parte elétrica? Ou seja, existe uma lógica quando você fala de produção, né? Então, você respeita essa lógica. Então, esses diferentes estágios, eles acabam causando esse estoque de ciclo, né? Ou esse estoque em processo. Outro tipo de estoque é o estoque de antecipação. Então, ele ocorre quando existe, por exemplo, a produção para produtos sazonais, em que como os ovos de Páscoa, por exemplo, em que as fábricas elas produzem chocolate ao longo do ano, né, ao invés de fazerem somente quando é necessário. Ou seja, é igual a história para o ovo de Páscoa, o panetone, né, no Natal. Então, não pensem que é só, tipo assim, a Páscoa, que geralmente é em abril, né? Não é, a empresa não trabalha só na Páscoa para produzir os ovos de Páscoa, né? Não trabalha só em março, ela trabalha todo o ano, produzindo toda aquela quantidade de chocolate, né? Para que os ovos sejam montados e eles cheguem no mercado em tempo oportuno. E a mesma coisa são os panetones, né? Então, aqueles panetones de diferentes tamanhos e sabores e tipos de pão, né? Eles são produzidos ao longo do ano. As matérias todas são produzidas ao longo do ano para que o panetone chegue pronto para a gente nessas proximidades, né, de novembro, dezembro. Então, é isso que a gente chama de estoque de antecipação. E também temos os estoques no canal de distribuição. Então, obviamente, os materiais não podem ser transportados no mesmo tempo, ou seja, imediatamente, entre o ponto de fornecimento e o ponto de demanda. Então, dessa forma, e justamente para evitar o desabastecimento, esses produtos eles são enviados aos componentes da rede de distribuição para garantir uma entrega mais imediata que a dos seus concorrentes. Então, do momento da reserva do estoque no fornecedor até a entrega dele da varejista,
né, a gente tem o estoque do canal no canal de distribuição, né? E aí, além das diversas razões para esse desequilíbrio entre fornecimento e demanda, existe também a possibilidade de haver diversos pontos nos quais esse desequilíbrio pode acontecer. Então, por exemplo, numa fábrica de televisores que utiliza itens padronizados, eu vou ter três tipos de estoque, né? Eu vou ter aqui o estoque de componentes e matéria-prima, ou seja, o material que é utilizado, né, que a empresa precisa. Ou seja, o que eu preciso para montar uma TV? Eu preciso de uma estrutura plástica, eu preciso de um tubo de plasma, eu preciso das peças, dos botões, enfim, né? Então, esse é o estoque de componentes e matéria-prima. E temos o estoque durante a produção, né, entre os estágios do processo. Então, é o estoque de materiais em processo, que vem do inglês Work in Progress, né, que é WIP. Então, é aquele material, por exemplo, eu sei que eu tenho, sei lá, 100 estruturas, né, de plásticas para televisão, eu tenho 100 botões, eu tenho 100 tubos de plasma, eu tenho 100 peças, enfim, né? Então, para montar uma TV, eu preciso de um de cada. Então, vou pegar um de cada, e esse um de cada que eu peguei é o estoque de materiais em processo, né? E temos o estoque de produtos acabados, ou seja, eu tenho a matéria-prima, eu já separei ela porque eu precisava montar o produto, que é a televisão, e ah, aí vem o estoque de produtos acabados, justamente quando eu termino de montar aquela televisão, né? Então, eu já vou ter um estoque do produto finalizado, ou seja, aquela saída, né? Então, então a gente pode entender daí que em cada ponto no sistema de estoque, os gerentes de produção eles precisam gerir as tarefas do dia a dia dos sistemas. Então, os pedidos vão ser recebidos, desculpa, de consumidores internos e de consumidores externos. Itens vão ser despachados e a demanda, pouco a pouco, ela vai diminuindo os estoques. Então, é necessário colocar pedido de reposição de estoques, né? Então, entregas vão chegando e precisam ser armazenadas. E aí a gente pula para entender um pouco sobre modelos de planejamento. Então, o gerente de produção, ele é envolvido em três principais tipos de decisões. Então, primeiro, quanto pedir. Então, cada vez que um pedido de reabastecimento é colocado, de que tamanho ele deve ser, né? Ou seja, uma decisão de volume do ressuprimento, né? Outro tipo de decisão, quando pedir, né? Então, em que momento ou quando o estoque chegar, a que nível o pedido de reabastecimento deve ser colocado, né? É a decisão do momento da reposição. E como controlar o sistema, ou seja, que procedimentos, que rotinas devem ser implementados para ajustar a tomada de decisões, né? Então, diferentes prioridades devem ser dadas a diferentes itens do estoque. Então, como a informação sobre o estoque tem que ser armazenada, né? Então, isso cabe aí a, a, a essa decisão de como controlar esse sistema, né, de estoque e de ressuprimento. Então, as decisões de volume de ressuprimento, né, de quanto pedir, elas podem ser bem explicadas com as situações que a gente vive em casa, né, com os nossos estoques de comida, né, de material de higiene, enfim. Então, no gerenciamento desse estoque doméstico, a gente automaticamente toma a decisão de quantidade a pedir, ou seja, quanto eu vou comprar em cada momento. Então, para tomar essa decisão, eu considero dois conjuntos de custos, ou seja, o custo associado com sair para comprar os itens de comida e os custos associados com a manutenção do estoque. Então, aí, sem perceber, nas nossas casas, para quem aí mora só ou que é responsável financeiro da casa, enfim,
vocês conseguem visualizar essa questão de estoque, né? A gente abre armário, tem, sei lá, 2 quilos de arroz, 3 quilos de feijão, né? Sei lá, 2 quilos de açúcar, tem os pacotes de bolacha, de biscoito, enfim, ou seja, existe ali um estoque de alimentos, um estoque de materiais de limpeza, um estoque de materiais de higiene, né? E conforme você vai consumindo e aquilo vai acabando, você precisa pensar no momento de comprar, de repor, né? Isso é muito importante. Então, sem querer, nas nossas casas, a gente já visualiza isso, né? Essa decisão de ressuprimento. Então, uma opção é a de manter pouco ou não manter estoque de comida e comprar cada item só quando for necessário. Então, a vantagem é não gastar uma grande quantidade de dinheiro para fazer as principais compras, né? Que você gasta só o que é necessário e quando é necessário. Porém, isso vai fazer com que você saia, sei lá, 3, 4 vezes por dia para fazer compra. Então, os custos em termos de tempo, além da inconveniência, vai trazer essa como uma opção não tão atraente. Então, no extremo oposto, a gente pode fazer uma ida ao supermercado a cada 3 meses ou a cada mês, né? E comprar todas as nossas necessidades, provisões, né, até a próxima compra. A vantagem é que os tempos e os custos para fazer compras vão ocorrer poucas vezes. É, e a principal desvantagem é que nós gastaríamos muito dinheiro em cada compra, né, que poderia estar no banco rendendo juros. E outra desvantagem é o custo de armazenar essas grandes quantidades de comida, porque, por exemplo, tem que ter um armário extra, um armário grande, um freezer grande, né? Tem tudo isso. Então, em algum lugar entre esses dois extremos está a estratégia de pedidos que vai reduzir os custos totais e o esforço envolvido na compra. E aí, os mesmos princípios da situação que a gente vive em casa se aplicam, né, às decisões de pedidos comerciais. Então, ao tomar as decisões, os gerentes de produção eles têm que conhecer os custos que vão ser afetados pela sua decisão. E aí, quais seriam esses custos? Então, por exemplo, o custo de colocação de pedido, né? A preparação do pedido formal, os documentos técnicos, o arranjo para entrega, o procedimento de pagamento, a manutenção de todas as informações, né? Os custos de desconto de preço, ou seja, grandes quantidades, em geral, vão resultar no desconto, assim como algumas pequenas quantidades podem ter custo extra, né? É, Outro custo, o custo de falta de estoque, né? Uma decisão errada da quantidade de pedido vai ocasionar a falta de estoque, né? Isso vai resultar numa falha de fornecimento, né? Ah, o custo de capital de giro, né? Então, quando a gente compra, os nossos fornecedores solicitam o pagamento. E quando a gente fatura para os nossos clientes, vamos nós, dessa vez, solicitar o pagamento. Porém, entre o pagamento do fornecedor e o recebimento do nosso cliente, tem um espaço de tempo. E durante esse tempo, nós precisamos de dinheiro para os custos de manter os estoques e o custo de produzir. E esse dinheiro ele tem o nome de capital de giro. Então, os custos associados a ele são os juros pagos a bancos por empréstimos ou custos de oportunidade por a gente não reinvestir em outros lugares. Outro custo que a gente fala é o custo de armazenagem. Então, eles são justamente os custos de armazenagem física dos estoques, né? A localização, a climatização, a iluminação de um armazém, por exemplo, podem ser caras, né? Principalmente nos casos em que, por exemplo, eu tenho que ter uma alta segurança do meu estoque, uma temperatura baixa, alguma condição especial que eu não posso simplesmente colocar o meu estoque em qualquer lugar, né? Os custos da obsolência, né? Por exemplo, os pedidos de grande quantidade, que podem ficar armazenados aí por longo período,
eles geram o risco de que os itens venham a se tornar obsoletos, né, ultrapassados, ou até mesmo de perderem o prazo de validade, né? E os custos de ineficiência de produção, né? Que fala que altos níveis de estoques em geral, eles escondem as ineficiências na produção. E aí, por si só, ela vai deixando de ser eficiente. A gente pensa assim, ah, não, o problema não é a produção, tem estoque aqui, dá para fazer, mas às vezes a ineficiência ela está em outra coisa, em outro lugar, em outra questão. Ela fica ali escondida porque o estoque alto ele acaba escondendo isso. Vou ver aqui se. Só um momentinho. Então, isso é quando a gente. Esse, no fim das contas, é o grande trabalho do. Nossa, eu tô até perdido aqui. Esse é o trabalho do gerente de produção, né? Ele é o encarregado de olhar, ó, eu tenho que pensar nisso aqui, o estoque desse material está acabando, e às vezes nem precisa ser um gerente de produção, né? Vamos pensar no exemplo da lanchonete, da hamburgueria. Se eu percebo que a carne de hambúrguer está acabando, o que eu tenho que fazer? Comprar mais. Só que eu vou comprar mais de qualquer jeito? Eu vou comprar mais para durar uma semana? Para durar um mês? Para durar um ano? Né? Então, todas essas coisas eu preciso pensar. Tem que pensar o quê? Quanto de carne de hambúrguer eu vou comprar? Né? Baseado em quê? Em que parâmetro? A quantidade? A validade, que o alimento fica, assim, teoricamente congelado e dura mais? Enfim, essa decisão, ela cabe nas organizações, né, ao gerente de produção. Então, cabe a ele aí tomar essa decisão, e uma decisão bem delicada de se tomar, porque se ele faz isso errado, ele acaba incorrendo em algumas consequências que vão afetar a empresa como um todo. Senhores, vocês têm alguma questão, alguma pergunta, alguma contribuição? Bem, é, pessoal, por hoje a gente para aqui, né? Assim como eu falei, esse capítulo da apostila, ele tem muitas coisas aqui relacionadas a teorias e gráficos e cálculos e tudo mais, que, na minha opinião, não vai agregar para vocês, tá? Nesse momento. Não quer dizer que seja conteúdo inútil, mas que por hora ele não agrega, tá? Então, a gente encerra hoje. Então, hoje nós também já encerramos a nossa primeira unidade. Lembrando que nós, quanto a essa disciplina, nós temos uma aula de reposição, tá? Pendente para a gente ter. E amanhã vai ser a aula de reposição referente à segunda-feira, certo? A essa segunda-feira, que eu não pude dar aula. Então, amanhã, às 7 horas, tá? Não é 6h30, é 7 horas. Fazer uma aula mais curta, né? E a minha intenção é de das 7 até às 8. E aí a gente faz uma aula bem mais tranquilinha. Qualquer coisa a gente pode fazer mesmo até um pouco mais tarde, tipo 7h20, né? Mas 7h20 estourando, porque 50 minutos são suficientes aí para a gente fazer uma aula mais curta, né? Mas enfim, vamos colocar de 7 horas para frente, tá? Porque eu sei que muitos de vocês trabalham fora e tem que chegar em casa para assistir aula, às vezes assistir aula direto do trabalho. Eu sei que é bem complicado isso aí, tá? Mas a gente vai conversando aqui. Então, amanhã, às 7 horas da noite, eu vou colocar no calendário já já, a aula de reposição da disciplina de segunda-feira, tá? A gente vai repor essa aula. E talvez na próxima quinta-feira, eu vou olhar que eu vou montar aqui uma espécie de calendário para a gente repor
dessa disciplina agora de quinta-feira, né? Porque também tem uma aula pendente para repor. E eu também tenho aulas em outras turmas para repor também. Estou montando um calendário de reposição para nortear todo mundo. E aí fica bem mais tranquilo para ninguém sair no prejuízo. Não se preocupem que o prejuízo é a última coisa que vocês vão ter aqui nas minhas aulas, tá bom? Então, vou encerrar por aqui. Muito obrigado, senhores, pelo tempo de vocês, pela paciência. E a gente se vê amanhã. Então, boa noite e bom descanso para vocês.